Lucas, no capítulo 24, do Evangelho de Lucas. E o versículo 49. Evangelho de Lucas, Lucas, um médico grego. Lucas era grego, ele não era judeu. Lucas, ele não era judeu, ele era grego, era um médico grego que se converteu ao Evangelho e ele começou a pesquisar sobre a vida de Jesus, diferente dos discípulos, irmão. As cartas dos discípulos, se você for ver o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, eles estavam próximos de Jesus, eles viram acontecer. Lucas não. Lucas, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele escreveu pesquisando, perguntando, estudando. Ele chegava para os discípulos e perguntava, ele estudava, ele pegava as testemunhas. O que aconteceu de verdade? A testemunha, aconteceu isso e tal, e ele foi escrevendo. Então Lucas, ele escreveu o evangelho dele pesquisando sobre Jesus. Ele era um médico grego, tá? Que se converteu ao evangelho. E a palavra que Lucas fala aqui, após a ressurreição de Cristo, ele dá uma palavra para os discípulos. Ele esclarece o evangelho para os discípulos, ele fica 40 dias com os discípulos ensinando, e ele dá essa palavra aqui, ó, no 49. Eis que vos envio uma promessa de meu Pai. Contudo, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha o que ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode sentar, irmão, pode sentar. Olha só o que Lucas ele começa a falar aqui. Ele diz o seguinte: ele fala para os discípulos o seguinte: ó, eu vou partir, eu vou para o céu, eu vou para junto do meu Pai. Vocês vão ficar aqui órfãos por um tempo. Vocês vão ficar sem ninguém por um tempo. E aí nesse tempo, vocês não podem fazer nada. Olha só, o primeiro princípio de Deus é o poder de Deus. Esse é o primeiro princípio. Você adquirir a comunhão do poder de Deus. Ele falou: não faça nada. Não saia daqui. Não faça nada por vocês mesmos. Vocês fiquem na cidade, eu vou dar uma promessa para vocês. E essa promessa eu recebi do meu Pai, que ficar na cidade de Jerusalém até que do alto, não é da terra não, irmão, do alto sejais revestidos de poder. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar aqui para os irmãos, nós vamos dar uma sequência nesse estudo aqui, mas o primeiro princípio é do poder de Deus. Todo mundo, ele quer o favor de Deus a todo momento, o poder de Deus. Pessoas que é dom de revelação, que é dom de maravilha, quer botar os outros para enxergar, não é verdade? Quer que o paralítico anda, quer que as coisas aconteçam, quer que o morto ressuscita, quer que Deus abra a porta de emprego, quer que Deus dá carro novo, quer que Deus dá apartamento, quer que Deus abra uma porta excelente de emprego, todo mundo quer um favor, quer um poder, quer uma ação de Deus. Só que toda a ação de Deus, todo o poder de Deus, tudo que Deus faz, irmão, não é a salvação. A salvação de Deus já está liberada. Eu estou falando de poder. Os discípulos já eram de Deus, só que eles precisavam de um revestimento. Eles não podiam fazer nada preparado. Eles precisavam de uma capacitação. Mas essa capacitação não era deles, uma capacitação divina. E ele usa o seguinte termo: olha, vocês têm que ficar, vocês têm que parar, vocês têm que ter paciência. Vocês têm que ficar aí, é uma promessa. Aí é difícil a gente querer promessa hoje em dia. Hoje em dia é difícil. A gente fica vendo político fazer promessa, isso aqui fazendo promessa, todo mundo, até nós mesmos fazendo promessa. Só que as promessas que Deus faz é infalível. Quando Deus ele pega e fala assim: nós podemos tropeçar,
Eu tropeço nas minhas palavras, eu falo uma coisa, de repente para mim eu sou impedido. Mas Deus não tem impedimento. Deus, o que Ele fala é garantia. E aí os discípulos agora, eles se reúnem, eles ficam com medo. Eles ficam apavorados. Por quê? Porque o exército romano e os fariseus estavam caçando eles. Cadê aqueles que criam em Jesus? Cadê aqueles que andavam com ele? Agora ele partiu. E eles ficaram desaparecidos 40 dias. Jesus andou com eles, ensinando sobre o reino de Deus. Ensinando para eles o procedimento. E um dos princípios que Jesus ensinou é o seguinte: espera o revestimento, espera o poder. Fica um tempo aí, ó. Fica no azeite, como as pessoas dizem. E aí os discípulos, eles se reuniram, e diz que 120 pessoas se reuniram no mesmo lugar, lá no Cenáculo. E aí eles falaram: ó, gente, vamos ficar aqui e não vamos sair daqui para lado nenhum. Vamos ficar aqui e vamos orar. E aí eles começaram a orar. Só que, irmão, tem um detalhe aí. O princípio de Deus para ficar ali, ficar em Jerusalém, não é ficar parado. As pessoas às vezes acham, irmão, que quando Deus fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Davi falando. Irmão, quando Davi escreveu isso, Davi estava fugindo de Saul. As pessoas esquecem disso, que Davi teve que se fingir de louco lá, para não ser morto numa cidade estrangeira. Ele começou a babar assim, ó, babar, fingindo de louco. Aí eles falaram: ah, não é esse aí o Davi, o guerreiro de Israel? Aí o rapaz: esse aí não é mais não, ele é louco, ele babava, e fingiu de louco para sobreviver. Então, diante de tudo, a esperança dele, esse esperar dele não era esperar, irmão, acomodado. Era um esperar confiando na promessa de Deus, que Deus falou com ele: você vai ser rei. Você lembra quando Deus ungiu ele? Deus ungiu ele antes dele matar Golias. Deus enviou Samuel antes dele matar o leão, o urso, e falou: porque vai até Jessé, o belemita, e porque lá me provém um rei dos filhos dele. E ele foi lá, viu Abinadab, viu Eliabe, viu Samar, homens parrudos, fortes, guerreiros. Aí ele olhou e falou: Senhor, é este. Aí Deus falou o seguinte para ele: ó, Samuel, eu não vejo como o homem vê, vocês veem a aparência. Eu, o Senhor, enxergo o coração, eu enxergo o que está lá dentro. Não são esses. E passou todos os filhos. E aí no outro, no pequenininho, ele falou: ó, acabaram os seus filhos? Aí Jessé: ó, tem um pequenininho franzino, ruivo, que está lá ajudando, que ele é pastor de ovelha, ele está lá no meio do campo, cuidando das ovelhas. Ele falou: então manda chamar, porque nós vamos esperar. E enquanto ele não chegar, nós não vamos comer nessa mesa. E aí chegou. Quando Davi chegou lá, aí eles participaram. Ele foi, pegou azeite e falou: Senhor, é esse? Quando ele apresentou, Deus falou: é esse aí, Senhor. Pode ungir. Ele pegou o azeite, ó, pum, na cabeça dele. Só que Davi, ele foi rei de imediato? Não. Ele teve que lutar com o leão. Ele teve que lutar com o urso. Ele teve que vencer Golias. Ele teve que fugir de Saul. Ele teve que fingir de louco. Ele foi para a caverna de Adulão com um monte de pessoas endividadas, os amigos dele, endividados, enfermos, doentes, problemáticos, desesperados. Estava tudo escondido na caverna de Adulão. E quem estava lá? Davi. Só que lá dentro, Deus fez de todos que estavam na caverna de Adulão e de Davi, fez de Davi um líder, um guerreiro líder. E de todos que estavam lá, endividados, problemáticos, arrasados, desesperados, enfermos, que estavam lá dentro, Deus fez deles os maiores guerreiros que estiveram em Israel. Eles lutavam com gigantes, eles lutavam com exércitos enormes, com 2 espadas, vinha exército, eles matavam a todos. Por quê? Porque Deus fez deles guerreiros. Só que se cumpriu, irmão. Então esse esperei com paciência no Senhor, ele esperou, mas ele esperou na batalha.
Os discípulos aqui, quando Jesus falou, fica quieto aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido por Deus. Mas não é ficar quieto, irmão, vendo Netflix, não. Não é ficar quieto vendo novela, não. É ficar quieto, mas buscando. O que eles falaram? Ó, vamos reunir aqui 120 pessoas. Vamos se reunir, tranca a porta, sela, ninguém entra, ninguém sai. Vamos orar aqui. E eles começaram a orar. 10 dias, irmão, 10 dias. Orando ininterruptamente. 10 dias. Orando a Deus. Eles começaram a orar. O primeiro princípio, irmão, do poder de Deus é a oração. Se nós queremos que Deus age em nossa vida, que Ele favoreça a nossa vida, nós temos que começar a orar. Temos que orar. Só Deus, Ele fala conosco de várias maneiras. Deus fala através da palavra, fala através do hino. Deus, Ele é poderoso para usar alguém, chegar na sua casa, bater lá e usar um homem. Deus, Ele pega e fala com você através de qualquer meio de comunicação. Deus, Ele fala conosco até através da natureza. Deus, Ele é poderoso para isso. Agora e nós? Como nós falamos com Deus? Só através da oração. Deus, Ele fala conosco de várias maneiras, mas nós com Deus é só através da oração. Quando nós falamos com Deus, é a melhor coisa que nós temos. Porque quando nós começamos a conectar com Deus em oração, Deus, Ele começa a se conectar com a gente. A intimidade que é distante, Ele começa a se aproximar. É como uma pessoa. Quando você chega perto de uma pessoa, o que você faz? Você quer mostrar sempre o melhor, né? Ainda mais um jovem. Imagina um jovem e uma jovem se conhecendo. O que ele faz? Quando o rapaz está interessado na mulher, o que ele faz? Ele chega, só quer mostrar o lado bom dele. Ele fala palavras bonitinhas, não é verdade? Ele vai, não, ele quer mostrar, não, tem que andar bem vestido, tem que usar perfume. Não é assim? Porque não tem intimidade. Depois que começa a intimidade, meu Deus do céu, aí a gente sabe quem é. Então a mesma coisa é com Deus. Não adianta chegar com Deus e ficar, Senhor, graças a Deus, mas Deus lá e eu aqui. Não, Deus, Ele tem que saber quem é você diante dele. Então você tem que ir. Mas Deus não sabe? Não, Deus sabe. Só que Ele quer que ouvir a sua voz. Ele quer que você fale. Ele quer que você ore. Então o primeiro princípio, irmão, é oração. Queremos ver o poder de Deus? Queremos ver a atuação de Deus? Deus, Ele vai operar. O poder desce. As coisas acontecem, a porta se abre, mas quando a gente começa a orar, se orar, as coisas começam a acontecer. Se a gente orar, as portas se abrem. Se a gente orar, realmente um milagre vai acontecer. Agora, como eu vou saber que Deus cura a enfermidade se eu não oro pela enfermidade? Como eu vou saber que Deus vai fazer um milagre se eu não orar, se eu não me empenhar por aquilo? Eu nunca vou saber, irmão. Eu vou ficar no testemunho dos outros. Eu vou ficar na história dos outros. Sempre que os outros contam o que a pessoa falou, o que Cicrano disse. Nós nunca vamos ter experiência. Como eu tenho experiência? Quando eu começo a orar e a agir a Deus. E, irmão, repito novamente, isso não é uma lei, não é obrigatório. Isso aí é um princípio de Deus. Tem pessoas que não querem orar. Tem pessoas hoje que falam contra a oração. Tem pastores que pregam contra. Não, você não precisa orar muito não. E Deus, Ele é poderoso. Não. Você chega lá. Não, irmão. É a oração. O que você quer fazer? Você quer continuar com o princípio que Jesus falou? Que Jesus fez? Ou que o homem hoje está fazendo? Pelo fruto se conhece a árvore. Eu prefiro confiar em Jesus. Olha o que Jesus fez. O que eles estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo. Olha os homens que orou no passado. E olha os que não estão orando hoje. Olha a igreja como era antes, olha a igreja como está hoje. É só olhar, irmão. É só você olhar. Por quê? Porque oravam. As pessoas oravam. Tinha calo na mão, era pedreiro, falava Jesusinho, mas levantava a mão, os demônios saíam. O enfermo era curado. Deus falava, tinha profecia, tinha revelação. Hoje, o que a gente faz? Parece um show, irmão. Hoje é entretenimento gospel. Mas você não vê o poder. Você não vê o poder de Deus manifestar. Você vê muita palavra de sabedoria humana. Sabe o que Paulo falou? Ele falou assim, eu não quero vos persuadir é fazer a cabeça das pessoas. Eu não quero vos persuadir com palavras humanas, mas sim em virtude
poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria do homem, mas que se apoie no poder de Deus. Irmão, quando a gente usa artifícios humanos, o que nós vemos? Hoje em dia nós vemos muito isso, irmão. São sabedorias humanas, persuasão humana. Mas o poder de Deus você não está vendo. Você vê um aqui, vê outro lá, vê outro acolá. Você não vê muitas coisas. Mas por quê? Porque nós deixamos de orar. Nós deixamos de servir a Deus. Quando nós precisávamos orar, nós orávamos. E agora, irmão? A gente mesmo precisando, eu prefiro ver uma novela. Mesmo precisando, eu prefiro ficar olhando na janela, vendo, caçando borboleta, olhando para a nuvem. Eclesiastes, Salomão, ele fala isso. Aí falou, gente, vamos parar de olhar para a nuvem. Tem gente que fica olhando, nuvem, parece um leão, parece um cavalo, olha aquele ali. Gente, parou o tempo. Está na hora de nós começarmos a esperar no Senhor, mas com objetivo, em oração. Quanto mais oração, mais poder de Deus vamos ter. Eu não falo para vocês que é o poder da oração. Tem pessoa que usa muito isso, né? Isso é um efeito. Para um livro é bom. Poder da oração, todo mundo vai querer. Oh, poder da oração, uma mensagem. Oh, hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que o poder pertence ao Senhor. O poder só pertence a Deus, irmão. Não tem fé, não tem oração, não tem poder. Ó, o poder da fé. Não, o poder é de Deus. A fé é um mecanismo que chega até a porta, chega até o milagre. A oração é o que te faz ativar o poder que é de Deus. Quando eu oro, eu estou ativando um poder, que não é o poder da oração, mas é um princípio de Jesus para você se aproximar daquele que tem poder. E quem tem poder, irmão? É o Senhor nosso Deus. Ele tem poder. Você lembra de Jesus quando ele apazigou lá a tempestade? As pessoas do outro barco olhou e falou assim, meu Deus, quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Esse é o Deus poderoso nosso. Esse é o Deus que opera. Mas ele vai operar, nós vamos ativar através da oração. Jesus falou para os discípulos, fica em Jerusalém. E eles começaram a orar. Ativou o poder. 10 dias, irmão, orando. Ininterruptamente, sem sair do lugar. Junto com a oração veio o quê? O jejum. Porque eles não saíram do lugar? Oração, oração, jejum, oração, oração, jejum, direto. Aí nos 10 dias já estava se cumprindo a festa de Pentecostes. Muitos estrangeiros estavam indo para Jerusalém. Então os estrangeiros começaram a chegar e começaram a olhar. Ué, mas que povo está orando ali? Que barulho é esse aí? Não é assim que as pessoas... Que barulho é esse aí em cima do terraço ali? Que barulho é esse? Oh, que língua é essa? Olha, irmão, somos nós. E eles orando. Aí de repente, veio um som. Veio um vento veemente, encheu toda a casa, veio, e aí o Espírito Santo apoderou de cada um deles. E aí quando apoderou, eles começaram a falar em outras línguas, começou a falar na língua das pessoas, gregos, de italianos, todos lá, que falavam aramaico, que falavam latim, como os romanos, que falavam latim. Então eles começaram a falar na língua dos povos. E aí eles falaram, mas esses não são todos israelitas, são todos judeus? São. Mas por que eles falam e a gente entende? Pelo poder de Deus. Ele falava na língua deles, só que o povo entendia. O italiano entendia na língua dele. O romano entendia na língua dele. O grego entendia na língua dele. Todos lá, os persas, todo mundo, ele entendia na língua dele. Aí começou o poder de Deus. Quer ativar o poder, irmão? Temos que orar. Quer ativar o poder de Deus? Quer a porta aberta? Vamos orar. Temos que orar, irmão. Temos que orar. Jesus orava de 12 a 14 horas por dia. Você acha, Jesus fez muito milagre, mas o maior tempo dele era em oração. Nessas 24 horas, ele chegava a orar de 12 a 14 horas. Direto, irmãos. Direto. Orando.
E ele orava. Mas não é uma oração, irmão, porque eu sou obrigado a orar. Não é isso, não. É a medida da intimidade que nós temos. A nossa oração com Deus, nós queremos ficar com Deus. À medida que você pode começar com 10 minutos, com 5 minutos, não importa. Ah, mas fulano ali ora 2 horas. Não interessa o que o fulano faz. Eu estou falando o que eu faço. Começa com 10 minutos. Ah, mas o fulano ali fala, não. Comece com você. Vai fazendo. À medida que eu vou caminhando, Deus ele vai dando a semente. O que a Bíblia diz? Que Deus dá semente ao que semeia. Por que Deus dá semente só a quem semeia? Porque Deus não vai dar para a pessoa que não é produtiva. Deus vai dar semente para o improdutivo? Não vai. Ah, eu vou te dar semente. Aí eu vou ligar lá, vou ficar vendo lá Faustão de domingo. Para que Deus vai me dar semente? Ele vai dar semente para uma pessoa que ele deu a semente, a pessoa vai estar lá na rua evangelizando, vai estar indo lá fazer visita, vai estar lá subindo um monte para orar, vai estar lá no seu quarto de joelho dobrado, vai estar lá meditando e estudando a palavra de Deus. É aí que vem a semente, é o que semeia. Então nós precisamos semear, irmão. Quando nós semeamos, Deus nos dá. Semeio, Deus nos dá. Semeio, Deus ele dá. Por isso que a Bíblia fala, o Espírito Santo ele vem. À medida que o Espírito Santo começa a nos usar, começa a transmitir o Espírito Santo através de nós, ele derrama mais. Agora ele derrama, está caindo pela beirada, pelo copo. É a mesma coisa, irmão, olha aqui, olha só. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Ó, Deus, toma, esse é o poder. Toma mais um pouco. Aí eu estou lá no Netflix. Toma mais um pouco. Ah, eu estou vendo lá o Premiere. Toma mais um pouco. Telecine. Oh, não, toma mais um pouco. Ó, estou vendo lá o Discovery. Poxa, bom, conhecimento é bom. Mas ó, aí toma mais um pouco. Ué, mas não sai, toma mais. Ó, aqui, irmão. Para que Deus vai dar para uma pessoa dessa? Para ficar transbordando? Aí Deus vai, toma mais um pouco. É improdutivo, é improdutivo. Deus ele não faz isso. Agora, à medida que, ó, a gente pega, tá vendo o copo? À medida que a gente chega, ó. Ô glória! Aí ele vai, não, ele já fez, agora eu vou encher mais de novo. Aí toma aí, vai de novo. Aí você vai lá fazer evangelismo. Aí Deus vai lá. Oh, agora eu estou orando, estou indo lá agora para ajudar alguém. Aí Deus dá semente ao que semeia. Então, à medida que a gente gasta tempo com Deus, ou a gente está gastando tempo com o Senhor, Deus, ele faz desse tempo se multiplicar para poder. E aí, Jesus ele orava de 12 a 14 horas. Mas quando ele descia, o que acontecia? Ele ficava o tempo todo orando. Mas quando ele saía de lá? Quando ele descia da montanha, o pessoal já estava lá no rio. Ele atravessava para fugir das pessoas, o pessoal atravessava o rio de novo. Por quê? Estavam atrás do poder. Só que Jesus estava fugindo, porque ele queria orar. Mas eles não, eles queriam a bênção. Só que o poder estava onde Jesus estava. Os discípulos, quando saíram dali, era a primeira pregação de Pedro. Você vê que 5.000 pessoas se renderam aos pés. O lugar estremeceu, Deus operou poderosamente. Eles saíram dali para fazer a obra de Deus. Filipe translatava. Pedro, ele chegava à sombra dele e curava. Ele precisava nem orar, ele passava a sombra. Mas por quê? Porque estavam sempre cheios. E à medida que doavam, eles recebiam. Mas temos que obedecer o princípio. E qual que é o princípio? O princípio é a oração. Eu só vou ler aqui, irmão. Vamos terminar e nós vamos estar orando. Atos dos Apóstolos. Sabe aí, Atos dos Apóstolos, rapidinho. Atos dos Apóstolos, primeiro. O 1. Olha só o que Jesus disse aqui. Olha só que eles voltam a falar o que Jesus disse. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Isso que Jesus falou em Lucas aqui, 24, 49, ele repete novamente dizendo aqui, ó. Certa ocasião, olha só, Lucas também, Lucas escrevendo. Certa ocasião, o quê?
capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ele ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai. Está vendo aí? A qual ele disse: de mim ouvistes. Então olha só, eles guardaram isso, eles continuaram. Olha só no versículo 8 agora. Olha o que ele diz: contudo, recebereis poder, ou dunamis, virtude, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, eu tenho que ir para Samaria, eu tenho que ir para a Judéia, eu tenho que ir para os confins da terra, mas antes de eu sair, eu tenho que estar aqui em Jerusalém primeiro. Primeiro, eu tenho que me encontrar em Jerusalém. Depois que eu me encontrar em Jerusalém, aí eu posso sair. Aí eu posso sair com autoridade, com o poder de Deus, porque eu ativei o poder de Deus. E como eu ativo? Através da oração. Primeiro princípio, meu, é a oração. Claro que o jejum vem depois, e é assim mesmo, mas a oração. Comece a orar. Comece a pedir a Deus, para Deus abrir as portas, para Deus falar. Nós vamos queimar os pedidos de oração agora no final do ano. Nós vamos queimar esses pedidos aqui todinho. Nós vamos queimar. Mas eu vou dizer para os irmãos, mas nós vamos queimar, mas vai continuar a caixa de oração para o ano que vem. Os propósitos desse ano, nós já vamos jogar para o ano que vem. Nós vamos estar queimando no final do ano agora. Só que, irmão, mesmo assim, a oração não pode parar. Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar buscando. E à medida que nós vamos entregando a Deus, Deus vai se entregar. Lembra o que ele disse? Aproximai-vos do Senhor, de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então olha só, primeiro a gente acha, e aí Deus ele vai e confirma com a nossa fé. Por que Deus faz isso, irmão? Se Deus é poderoso e Deus ele faz. Irmão, a graça de Deus está sempre sendo derramada. É como uma nuvem. Diz os estudiosos que tudo que tem na Terra e no espaço são ondas magnéticas. Vai para lá, para cá. Estudiosos aí de física quântica. Não é bom a gente nem mexer muito nisso, não, que embora a cabeça. Mas eles falam que a onda sempre vai e volta. Por isso que tem celular, por isso que tem internet, por isso é comprovado. Por isso que tem tudo isso aqui, ó. Nós estamos aqui só na via Bluetooth. Tem alguma coisa aqui? Tem algum fio? Não tem. São ondas magnéticas. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Irmãos, eles falam que isso é uma onda que vai para o espaço. Aí eles falam que colapso de onda é quando a onda de lá vem vindo e a onda daquela vai ao contrário. Aí eles, pum, se chocam. Isso é colapso de onda. Só que aí eles falam do universo, aí uns pensadores falam que o universo que emana para nós, paz ali. Não, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Essa onda que vem de paz, de amor, de glória, de virtude, de graça, não vem de universo. Eu acredito, vem do Senhor nosso Deus. Porque tudo o que acontece aqui é por Deus. Tudo foi criado por Deus. Ele criou o universo com Paulo. Então tudo que é emanado vem da onde? Do Criador. E agora, o que acontece? Deus ele sempre derrama a bênção. Só que o que a gente faz? Esse colapso de onda é quando o quê? Quando vem a glória de Deus, aí a gente, só que aí bate uma pessoa que tem frutífero. É como o copo d'água, o exemplo que eu dei. Vem derramando, mas é colapso. Porque derrama, não sobe. Derrama, não vem oração. Meu Deus, nem ouça a voz dele. Fala, meu filho. Ora, meu filho. Pede. A pessoa, vizinho, aqui, irmã, ciclano. Aí a pessoa fica desesperada. Só que Deus está lá, A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, que as mãos de Deus não estão encolhidas, para não poder salvar. Só que se nós não formos a Ele, Deus ele não é mercenário. Ele espera, Deus é educado. Ele mesmo disse, eu já disse aqui, ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Olha só, aí é quando a pessoa ouve a voz e abre a porta. Agora tem pessoa que ouve a voz do Espírito Santo e
tranca a porta, mete tranca, põe sofá, mete a perna. Ele não quer que o Espírito Santo entre. Ele não quer que Deus entre. A pessoa ouve a voz de Deus, vê Deus falar, ele sabe que é Deus, mas ele não age. Ele não abre a porta, não deixa Deus agir. Irmão, está na hora de nós voltarmos a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós vamos para 2021. E a partir de agora, irmão, a tendência nossa é princípio de dores. Jesus disse que haveria guerra, rumores de guerra, ele já disse há mais de 2000 anos atrás. Que é rumores de guerra, é peste em vários lugares, pragas, tudo isso agora. Pai é filho contra pai, é pai contra filho, é filho contra mãe. Está assim, irmãos. Há uns dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, falso profeta, aquelas pessoas. Tem tudo isso. Isso já está acontecendo. Terremoto em vários lugares. Isso tudo está acontecendo. E nós estamos apenas no princípio de dores. E o que nós devemos fazer agora? É se aproximar mais daquele que tira a nossa dor. E quem tira a nossa dor? Quem é que nos livra de todo mal? Quem é que nos protege? Quem é que fala por nós? Quem é que mostra para nós? É o Senhor. Eu vou encerrar contando um testemunho de George Miller. Quando ele morreu com 90, eu acredito que 92 anos, se eu não me engano, mas é perto de 90 anos. E aí o repórter foi entrevistar ele e disse o seguinte: George Miller, por que você com essa idade, você está com essa veracidade, com essa força, com tudo? Da onde vem? Qual é o seu segredo? Aí ele disse: porque eu vivo meditando na palavra em oração. Não precisava de mais nada, irmão. Um homem velho, mas com vigor de um menino novo. E ele falou, quando ele estava com 80 e poucos anos, dizia os colegas dele que ele tinha mais força do que uma pessoa que tinha 40. Mas por que ele fez isso? Porque ele vivia, se alimentando da palavra de Deus que é poderosa. E ativava o poder de Deus através da oração. E nós precisamos fazer isso. Amém? Amém? Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos abençoe.